atravessar. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus, aleluia. Vamos dando glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Só vitória, Cristina. Só vitória. Glória. Admito se fosse vocês, hein? Glória a Deus, meus irmãos, a paz. Ficamos de pé em nome de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, fazemos uma oração. Aleluia. Ontem no Romano foi coisa tremenda. Coisa tremenda também ontem, irmãos. Eu acredito que da pedra ainda sai água. Aleluia. Por isso nós temos que imitar. Irmãos, eu sempre falo, se você fosse espelhar em desmotivado, em desanimado, você vai no mesmo caminho. Não faça isso. É uma prova que tem acontecido comigo. Por isso, meus irmãos, ainda que muitos queiram desanimar vocês, faz que nem o índio, entra aqui, sai aqui. Porque o desanimado, ele contamina os animados. Verdade. Glória a Deus. De novo, vai de novo, vai de novo. É isso que ele fala. É um vírus, né? Vai de novo. E se você faz essa palavrinha mansa, chega que não, já sei, a gente está dançando carnaval junto com eles. Amém, meu irmão? Sangue do Cordeiro, vai pra lá, jacaré. Aqui não. Esse corpo vai embora para adorar Jesus, aleluia. Vamos lá, meus irmãos, pedir a Deus conhecimento da palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, Senhor amado, graças te damos nessa noite, Senhor, no nome da tua palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu confesso para os irmãos, eu cheguei agora em casa, cheguei agora, 7h09. Eu confesso, quando eu cheguei, sentei, tirei o sapato, diante de Deus, aí aquele cansaço. Aí o Espírito Santo falou assim: Aurear, tem as minhas ovelhas para serem alimentadas. Aleluia. Tem as minhas ovelhas para serem alimentadas. Não seja apenas um obreiro de título, mas com a mão na massa. Maravilha. Vai, toma banho e desce. Desse jeito, explicitamente no meu ouvido, eu escutei, meu irmão. Eu falei: Jesus, quantos que queriam ter a saúde que nós temos? E não tem, meus irmãos. E você está aqui, feliz, com apetite, que eu sou apetitoso. E louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, nós vamos seguir aqui o assunto. A primeira lição, nós falamos sobre Apocalipse. E vamos continuar na primeira lição, seja a segunda, nós vamos também de novo agora, a partir de agora, a segunda lição. Na primeira nós falamos que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo, escrito por João, filho de Zebedeu, o pescador, o mesmo que escreveu as 3 cartas, e escreveu também o Evangelho de São João. Então o Evangelho de São João foi escrito pelo filho de Zebedeu, João, por volta do ano 90 depois de Cristo, onde ele escreve o Apocalipse. É o único dos apóstolos que não morre de morte matada como os demais. Ele morreu de morte natural pela velhice. Também esse João aqui é o mesmo João que deitava ali no regaço, no colo, ou seja, no peito de Jesus, como diz a Bíblia. Ele era o mais próximo de Jesus Cristo. Então, esse livro aqui foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. Na época, o imperador que o castiga, põe ali na ilha de Patmos, foi o imperador Dominiciniano. A ilha de Patmos, eu estou refrisando a lição anterior, a ilha de Patmos fica na Grécia e também próximo à Turquia atual. Louvado seja Deus. E a ilha de Patmos, era colocado lá essas pessoas na ilha de Patmos, pessoas que eram prisioneiros do Império Romano. Era um tipo de punição. Já visto que quando João está lá, dava-se que ele não ia mais viver, mas depois ele sobrevive
e mandam tirar ele de lá, né? Louvado seja Deus. Mas quando você vê no Apocalipse capítulo 1, lá está dizendo assim, livro da revelação de Jesus Cristo. Já ele está dizendo, direcionando de quem se trata o livro. É um livro cheio de enigmas. E nessa noite eu quero assim pedir para os irmãos lerem conosco uma lição no capítulo 1, versículo 9 em diante. Capítulo 1, versículo 9 em diante. Por isso, meus irmãos, que a minha visão a respeito do... É tão gostoso ver os irmãos com a mão na massa, trabalhando, fazendo a obra. Irmãos, tem igreja por aí. Para ser reconhecido palmeiro é 3 anos. Aqui se reconhece com 1 mês. Por quê? Porque nós queremos que os irmãos trabalhem, queremos que as irmãs trabalhem, queremos que os irmãos mergulhem na obra. Tem igreja por aí, irmão, que para ser reconhecido tem que subir 300 vezes no monte, fazer 400 cursos de teologia e muita baracutaia. Está entendendo, meus irmãos? Aqui nós seguimos, queremos que apenas os irmãos se envolvam na obra. Porque você congregar numa igreja tantos anos, tantos dias, tanto tempo, e não tem oportunidade nem para dizer assim, amém, meu irmão, cai fora, tu vai morrer na fé, tu vai definhar, tu vai para o beleléu espiritual. Amém, meu irmão? Amém, essa linguagem minha tosca, né, meus irmãos? Meu Deus do céu, tem que melhorar muito esse idioma meu. Amém. Aleluia. Vamos aqui, Apocalipse 1:9. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa de que, meus irmãos? Da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha, está dizendo aqui, quem está na ilha de Patmos lá não é passeando nem tomando férias, não. Ele está na ilha de Patmos lá, é por causa da palavra de Deus. Quer dizer que eles lá sofreram. Será que também nós não somos sujeitos a sofrer nos dias atuais? Sim, meus irmãos. Porque o evangelho, que você não tem perseguição, que você não tem luta, desconfia, meu irmão. Versículo 10, meu irmão, por favor, meus irmãos. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Ele está dizendo que foi arrebatado no dia do Senhor. Vamos abrir um parênteses. O que é esse dia do Senhor que quer dizer aí? No dia de quê? Dia de sábado. Dia do Senhor. Dia de sábado. Eu fui. É dia do Senhor, aí tem que ele, né, mostra tudo para ele que vai acontecer no fim. Foi no dia do Senhor, né? No dia do Senhor. Lê o versículo próximo agora, meus irmãos. E dizia: o que vês, escreve-o no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aí está dizendo o seguinte, que foi para ele direcionar essas cartas para essas igrejas. 7 igrejas. Observe que ele foi para direcionar essas cartas para essas igrejas. Olha o que diz o versículo próximo, é o Virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Castiçais de ouro. Lê o versículo 13, meus irmãos, por favor. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido ao respeito de uma roupa comprida, estendido pelos peitos, com um cinto de ouro. E sua cabeça, cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Quando você estuda a escatologia, esse ser aqui é o próprio Jesus Cristo. Cabelos brancos, olhos de fogo que penetra no juízo, né? Olhar penetrante de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, vou ler o versículo próximo, igualmente a visão lá de Ezequiel. 15, meus irmãos, pode ler o 15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma aguda espada. O que é essa espada? O que é essa espada aguda? Quem sabe o que é isso? Da boca dele saiu uma espada aguda. A palavra, ele viu uma espada saindo da sua boca, mas só uma espada saindo da boca, era a visão que ele estava vendo lá. Dá uma espada de 2 gumes, alguns
escatológico fala que esses dois gumes representam, alguns dizem que representam o Novo Testamento e o Velho Testamento. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Lê o 17, meus irmãos, por favor. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele foi sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem que é o primeiro e o último? Cristo. Se você ver o Evangelho de São João, capítulo 1 fala assim, lá no capítulo 1 de São João, e todas as coisas foram feitas por ele, Cristo. Lá na formação do tempo, dos mundos lá, mundo quer dizer cosmos, dos astros, da Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Então, tudo foi feito por causa dele e por ele. Aleluia, Jesus. Aqui ele diz assim, eu sou o primeiro E o último. e o último. Eu sou o primeiro e sou o último, acabou. Não tem para ninguém. Lê o versículo 18, meus irmãos, por favor. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Quem que foi morto e está vivo? Da morte do inferno. Como que dá a última frase aí? E tem a chave da morte e do inferno. Como não se aliar uma pessoa, Jacira, irmãos, que tem a chave da morte? Se você se aliar a ele, a morte vai ficar neutra, porque se aliou com quem tem a vida. E tem a chave do inferno. Acabou, meu irmão. Por isso, meu irmão, mais uma fortalecimento para nós se aproximarmos de Jesus Cristo, meu irmão. Ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno também. Ele manda. Glória a E ele Deus. diz que quem está nele não morre, passa da morte para a vida. Por isso, meus irmãos, vamos pegar firme. Aleluia, Jesus. É fácil? Não é fácil. E observe que João aqui, o texto é bem claro no 2 e 9, se vocês observarem aí. Ele está na lei de Patmos por causa de que ele? Porque, irmão? Da palavra de Deus. Aí o cristão quer viver, irmão. Meu irmão, ajuda aí que o santo velho aqui é de barro magro. O cristão quer ver a vida. Relax. Marizia, mamão com açúcar. Meu irmão, está dizendo aqui que João, ele padeceu. Se o pastor, tem igreja, tem irmãos que você fala, não é assim, já vou pedir a bênção ao pastor. Que isso, meu irmão? Que cristianismo barato é esse? Fala para mim. É o cristianismo de não me toque, não me trisque. Que isso, meu irmão? É um cristianismo muito delicado? Que isso, meu irmão? Aqui, meu irmão, se você ver a história de João que foi para de Patmos, meu irmão, antes ele tinha sido colocado, todo teólogo sabe disso. Ele foi colocado dentro de um caldeirão de óleo fervente, meus irmãos. Ele negou a fé? Ele? Não. Eu tenho muitas histórias, irmãos, de homens e mulheres como Bladina, como muitos homens que foram sofreram dentro do Coliseu de Roma e não negaram a fé. Hoje, se o cristão tem cristão, você falar uma coisinha meio áspera, porque o pastor está com o cajado na mão, e você vê que a ovelha quer cair, puxa mesmo para não cair, dá uma apertada para ver se a pessoa se desperta, já quer pedir a benção. E tem uns que é tão sem caráter que pede a benção pelo WhatsApp. Me ajuda aí. Ah, meu irmão, que negócio é esse, meu irmão? É o cristianismo virtual. Benção pelo WhatsApp. Se pedir a benção, irmão, não tem esse negócio de benção pelo WhatsApp. Isso não condiz com a palavra. Vamos aqui, irmãos, falar sobre o Cristo encarnado, meus irmãos. Me ajuda aí que a vista, o meu olho, meus olhos ficaram em casa. Que diz assim, irmão, Cristo encarnado. Por quê? A encarnação é o grande mistério da piedade. Fazendo do Filho do Homem o Filho de Deus, manifestou plenamente o amor do Pai. Eu peço que os irmãos leiam, por gentileza, Paulo escreve a 1 Timóteo, capítulo 3 e 16. Irmão José aqui está... Não está paisando hoje, né, irmão? Está paisando. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 3 e 16, quem achou pode ler. Davi, irmãos. Davi, porque, né, Davi, irmãos. Davi. Aleluia. 3 e 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Tudo sobre Cristo, Paulo está dizendo aí. E no Evangelho de São João 3,16,
Eu peço que os irmãos leiam, alguns irmãos leiam, por favor, Evangelho de São João 3,16 e outro lê Evangelho de São João, primeira carta de João. Eu vou pedir para a nossa irmã Cristina ler Evangelho de São João 3,16 e a nossa diaconisa Eli, primeira carta de João 4 e 9. João 3,16? Isso, minha irmã. Irmãos, as cartas do Apocalipse aí pegando fogo aqui, irmãos. Está uma bênção, essa lição é uma bênção. Por favor, Cristina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já está dizendo tudo aí, meus irmãos. Deus deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ah, Evangelho, mas por que eu estou sentindo tanta luta? Mas aí as palavras de Jesus Cristo elas são espirituais, meu irmão. E no mundo tereis aflições, tereis bom ânimo. É um paradoxo, sim, é um paradoxo. Mas ele está dizendo aí, o Senhor deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, se nós pensarmos só nessa vidinha aqui, de ir para o trabalho, voltar para casa, pegar o trenzão lotadão, apertadão, lata de sardinha. Irmão, nós somos mais miseráveis que somos, Paulo disse. O negócio é depois disso aqui, meu irmão. Irmão, o negócio vai pegar fogo é depois disso aqui, meu irmão. É quando o cristão morrer e que vinha o currículo do juízo da vida do cidadão. Aqui está tudo maresia. O depois é quando morremos, cadê o currículo dele aqui? O Aurian fez isso, porque está escrito lá no livro das obras, está escrito lá. As minhas atitudes boas e más estão lá no livro das obras. Está lá, ele fez isso errado, isso aqui errado. Está lá, as coisas boas tem que estar maior, tem que vencer. A nossa vida tem que estar melhor, meu irmão. Glória a Deus. A irmã Cristina congregou tal dia, a Ellen tal dia, a irmã tal dia, o irmão foi tal dia, a irmã estava com preguiça, o irmão estava com preguiça. Está tudo lá no livro das obras, meu irmão. Está tudo no livro das obras, meu irmão. Aleluia. Aquele deu desculpa, aquela deu desculpa, e o coitado do pastor está lá se lascando sozinho, se ferrando sozinho. Está tudo no livro das obras, meu irmão. Aleluia. Amém, meu irmão? Aleluia. Por isso que nós não consagramos qualquer pessoa, né? Nós somos igrejinha quintal, como diz, somos, amém, mas cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, mas nós não consagramos qualquer pessoa, meu irmão. Acabou, meu irmão. Sabe por quê, meu irmão? Ô, meu irmão, nós queremos que irmãos que vá para cima. É, Jesus. Eu conheço não vou dar nomes, há um tempo atrás, que estava por aí uma certa igreja consagrando pessoa por R$1.000. Aqui nem que der R$1 bilhão, meu irmão. Não tem. Tem que ser por isso. Pastor, nem que ser R$1 trilhão, meus irmãos. A unção tem que ser comprada, a unção tem que ser conquistada com o esforço da pessoa. Aleluia! Irmãos, agora o próximo versículo que vai ser a senhora, Dona Eli. Primeira carta de João 4 e 9, meus irmãos. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Por ele, está dizendo bem claro, por ele vivamos, meus irmãos. Será que Deus vai recompensar a Grace que está com essa menina no colo aí? Não está cochilando? Vai. Será que Deus vai recompensar vocês? Vocês poderiam estar na casa de vocês, irmão. Deitado, batendo papo com o vizinho, BBB, TTT. Vocês estão aqui pagando o preço. Deus não é injusto, meu irmão. Está escrito, Jesus falou assim, seria que por acaso Deus não faria justiça aos seus servos que clamam a Ele de dia e de noite? Sim, meu irmão. Glória a Deus. Será que Deus vai deixar de ouvir vocês que estão quebrando comigo na obra para ouvir a pessoa que não busca de jeito nenhum? Me ajuda aí que esse santo velho aqui é de carne magra, meu irmão. Deus ouve aquele que o busca. Evangelista, eu não vou buscar, então esquece, meu filho, esquece, minha filha, que ele não vai te ouvir. Amém, meu irmão? Glória, aleluia. Pastor, tu tá doido? Irmão, não vou aqui para enganar você não, depois que é pro espeto é eu. Tô fora. Glória a Deus. Glória. A encarnação foi ato pelo qual a segunda pessoa da Santíssima Trindade foi concebida virginalmente no ventre de Maria. Isaías capítulo 7, meus irmãos. Isso aqui quebra algumas religiões. Eu não vou falar sobre religião, mas Isaías capítulo 7, versículo 14, meu irmão. Isso é bênção, meu irmão. Irmão, está vindo um projeto aí, irmão, para a igreja. Já está um projeto, já está com metade concluída, meu irmão. Livro de Isaías capítulo 7, 14. Por favor. Portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Quer dizer, Deus conosco ou Deus entre nós? Ou melhor, Deus dentro de nós. Aleluia. Olha só o que diz o texto aí, irmãos.
E o Senhor dará um sinal, que uma virgem conceberá e dará um filho. Uma virgem, sem ter conjunção carnal com nenhum homem. Aconteceu com quem? Com Maria, foi escolhida. E o texto diz bem claro, irmão, que o Espírito Santo passou, está o texto lá, a sombra do Espírito Santo passou sobre Maria e o ventre dela, o útero dela germinou. Está lá o texto. Esse texto que você lê em Isaías capítulo 7, 14, irmão, tem algumas religiões que eu odeio esse texto. Pudesse rasgava, mastigava ele. Porque uma virgem conceber. Porque quando você vê lá em Lucas capítulo 1, tem duas coisas lá. Primeiro, a virgem conceberá terá um filho. Ponto. A outra terá um filho sem mistério, que era a mãe de Zacarias, que era parente de Maria. Aí Lucas escreve, Isabel, portanto, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Uma virgem conceber e uma mulher estéril conceber também. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? A esterilidade fala até de igrejas, fala de pessoas no sentido espiritual, abrange muitas coisas. É por isso que eu falei naquele dia aqui, falei no Romano ontem, que nós não podemos aceitar como nós estamos espiritualmente. Porque se você aceitar a Grace, se você aceitar a Ellie, se você aceitar a Jacira, se eu aceitar como que eu estou bem, eu estou maravilha. Irmão, a gente está lascado. A gente está frito, meu irmão. Sabe o que vai acontecer com nós, irmã Jacira? A gente vai ficar acomodado. O que é acomodado? Sentar na poltrona e pôr aquele travesseiro de 70 quilos e ficar lá, ó. Com aquele botão, com aquele controle desse tamanho de 45 mil botões. Amém, meus irmãos? E não faz a obra. Fica completamente acomodado. O cristão tem que ser incomodado, meu irmão. Que não, eu não estou vencido, eu não venci, mas eu vou lutar, eu estou me quebrando, eu estou me lascando, eu vou continuar pelejando, porque eu creio que Deus agir por mim. Aleluia! Aleluia, Jesus. O desanimado, Jacira, nem pensar na tua vida, minha irmã. O desanimado, meu irmão, que vai te dar a palavra para te desmotivar, irmão, faz que nem o índio, taca o dedão no ouvido, não escuta a quem é desanimado para te desmotivar espiritualmente. Porque se você der ouvido a desanimado, você vai pro beleléu, meu irmão. Não deis ouvido a quem quer que seja desanimado na fé. É verdade. Está escrito em Hebreus, imitai os vossos pais que foram exemplo na fé. Está escrito lá. Vamos para frente, meus irmãos, glória, aleluia. Vamos ver aqui, irmãos. Lucas 1, 37. Está aqui, ó. Eu nem tinha visto esse texto desse versículo, nem lembrava. Mas está aqui, Lucas 1, 37. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Lucas 1, 37. É possível você ser uma bênção. É possível eu ser uma bênção espiritualmente, mais ainda, as irmãs mais ainda, nós mais ainda, mais e mais ainda. Mas depende de quem? Da vossa santidade do Papa que está no Vaticano, do pastor que já morreu há 300 anos? Não, depende de mim, de ti. É você que decide-se. É eu que decido a minha vida espiritual. Eu vou ser uma bênção, então vou começar a buscar, vou começar a congregar, vou começar a ler a Bíblia, vou começar a me esforçar mais. É você que decide se você quer ser uma bênção na presença de Deus ou se você quer ser mais um na fila do desanimado. Eu quero estar na fila dos animados e não vazio, mas cheio do Espírito Santo, com os irmãos também. Amém, irmãs? Amém. Vamos para lá. Nesse ato sobrenatural levado a efeito por obra da graça do Espírito Santo, o Filho de Deus fez filho do homem e veio habitar entre nós. Evangelho de São João 1 e 14. Toda a igreja me ajude, por favor, enquanto eu tomo um gole de água. Evangelho de São João 1 e 14, meus irmãos. Nós poderíamos estar fazendo um culto aqui do manto, pulando, dançando, bailando, tocando pandeiro. Não, nós estamos fazendo diferente. Nós estamos aqui para aprender a palavra, porque nós queremos cristãos que vá para o céu e que se fortaleçam na palavra. Não que os irmãos que façam isso não vá, vai também. Mas queremos que a igreja cresça no conhecimento, como Jesus mandou e ensinou. Amém, meus irmãos? Evangelho de São João 1 e 14. O verbo fez carne e habitou Entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meu irmão, ele desceu da glória dele. O que é que ele queria descer, meu? Estava na glória com o Pai, lá tranquilo, lá em cima. Ele desceu e inspirou uma carne velha magra do Aureã, cheia de defeito, na carne dos irmãos, só para sentir o clímax. Está entendendo como é que é a coisa, irmão? Só para sentir. Ele era o 100% Deus, 100% homem. Ele sentia dor, ele cansava. Pastor, já viste quando ele está lá no poço lá, ele está com fome. No Evangelho de São João capítulo 4, ele manda o discípulo comprar comida e ele fica lá, ó, pregando para a samaritana. É ou não é? Quando chegaram, ele falou assim, a comida daqui, a maior comida é essa, pregar a palavra.
A maior comida é essa. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve sono. Vez outra ele estava cochilando no fundo do barco lá, e o barco se afundou. Jesus desperta que o barco está se afundando. Ele era homem, ele dormia, tinha sono, tinha canseira, aleluia. Passou tudo pelo processo humano, só para estar entre nós e trazer a sua palavra. E agora nós, como cristãos, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo isso. Ele passou por esse processo que nós estamos passando aqui. Amém, meus irmãos? Vamos aqui, meus irmãos. Aqui diz assim, olha só. Eis porque afirmamos ser Jesus Cristo o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Na encarnação, o Senhor Jesus Cristo esvaziou-se da sua divindade, mas da glória que usufruía ao lado do Pai desde a eternidade, mas estou sem óculos, meu irmão, mais remota. Ele desceu do pedestal da glória. Está lá escrito no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 5, a Grace. Versículo 6, a diaconisa Cristina. O 7, a Jacira. O 8º, a Eli. E vamos seguir até o versículo 11. Mastiga esse capítulo 2, versículos 5 ao 11, meus irmãos. De Filipenses. Glória a Deus. Filipenses capítulo 5. Versículo 5 é a nossa irmã Grace, vai começando. Deixa eu por último. Filipenses 2, né? 2, isso. Deixa eu por último. Tá, quem já achou pode começar, por favor. Sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Pode seguir, Cristina, por favor. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Certo. Irmã Jacira, o 7º. Pastor, você está falando de Filipenses 2? 2, agora é o versículo 7. 7. Isso. Mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmão, é o que eu falei agora, ele desceu do pedestal da glória para se fazer servo, meu irmão. E aí o cristão não sabe servir a Deus. Se o pastor falar uma coisinha assim, pô, acabou, morreu. Lê o próximo versículo desse, em nome de Jesus. Isso. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Olha só, e achado na forma de homem, porque ele era um Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eita Deus. O que é isso, meu irmão? Desceu da glória, estava com os anjos, mandava lá, tem autoridade, mas ele desceu e passou por tudo isso. Só para que nós, irmãos, tivéssemos direito à nossa salvação. Quem vai ler o versículo 9? Qualquer uma das irmãs que tiver afiado aí, pode ler o 9, por favor. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra que morreram, meu irmão. Todos vão se dobrar perante Ele, meu irmão. Aleluia, Jesus. Está escrito também que aqueles que servirem a Cristo reinarão com Ele. Serão reis e sacerdotes junto com Ele. Aleluia, Deus. Por isso, meu irmão, vale a pena, meu irmão. Quando um dito descer na sepultura, na presença do Senhor, eu falei para a mulher: se eu descer na presença do Senhor, meu irmão, para com esse negócio de glamour e de choro, canta coisa de fogo, dá lugar e acabou, meu irmão. Mas é verdade. Porque se morrer com. Porque senão a palavra é mentirosa. Está escrito que quem morrer com Cristo é salvação por certa. Nós vemos aqui que ele que crê em mim não perecerá, mas passará da morte para vida. Aí eu fico um monte de cristão. Não que o cristão não deve trabalhar. Sim, o cristão deve trabalhar, o cristão deve ter próximo financeiramente. Sim, com o grau de gênero, grau e número. Sim, mas uma coisa o cristão tem que ficar atento, vigilante. Qual é, evangelista? Prepara o ouvidão, meu irmão, que eu vou te falar. Se nós não tivermos cuidado, eu falei, Vânia, tu fica em casa. Eu já ficou porque ela estava muito cansada. Eu fui por uma ontem, meu bichinho foi por uma ontem só a carcaça andante. Eu falei, fica hoje, porque eu quero que ela amanhã por uma de novo. Mas uma coisa eu falo para os irmãos: se a gente não ficar atento, Cristina e irmãos, a vida material, ela nos sufoca, ele. E você fica assim, igualmente um prisioneiro solto. É só você ler a parábola de Mateus capítulo 13 lá, do semeador.
Tem uma que cai entre os espinhos lá e é sufocado. É aquele que pelas riquezas do mundo sufoca, e a palavra de Deus não tem expansão, não tem amplitude. Ela fica oprimida. Por quê? O cidadão ou a cidadã ficou tão preso nas coisas terrenas e materiais que não se levanta para nada. Aí Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Seria melhor não ter nascido, meu irmão. E quando você ou eu acumularmos bens, que eu agora não estou nem cair morto, veio do almoço para comprar janta. Mas se um dia nós conseguimos alguma coisa, irmão, conseguimos alguma coisa algum dia, vai ficar para os parentes ficar brigando, meu irmão. E se nós conseguimos alguma coisa e perder a salvação? E aí? Não, pelo amor de Deus, meu irmão. Nós temos que alcançarmos as coisas financeiras como Jó e temer a Deus como Jó. É um exemplo base. Jó é um exemplo base. Observe que no todo o Oriente não tinha um homem mais rico do que Jó. Mas uma coisa você vê lá no livro de Jó, no capítulo 1, ele apresenta a Deus em oração pelos filhos e aquela coisa toda. Todas as noites. E no capítulo 42 ele encerra no livro fazendo orações também. Era um homem rico, mas temente a Deus. Você pode ser o dono da cidade, irmão. José aqui, irmãos. Mas ser um homem temente a Deus. Temente a Deus. Você pode olhar o exemplo de Zaqueu, capítulo 19 de Lucas. De monte ele falou assim: Senhor, a quem tenho defraudado metade dos meus bens, a quem tenho enrolado, pagarei 4 vezes mais a quem tenho defraudado. Jesus falou assim: hoje entrou a salvação nesta casa. Pega o exemplo de Zaqueu e pega o exemplo do jovem rico. O que faz o médico para ter salvação? Jesus falou assim: vai vender tudo que tens e dá dinheiro aos pobres. O que ele fez? O que ele fez? Ele colocou a testa dele entre as pernas, irmão, porque o texto diz que ele era preso no recurso, meu irmão. Um contraste de Zaqueu. Porque Zaqueu era publicano, era amaldiçoado pelos judeus, por ser um judeu trabalhando para o Império Romano. Mas ele falou: eu venho tudo dos pobres, eu faço tudo, Jesus. Jesus nem pediu. Pode ver o texto lá, Jesus não pede nada. Ele fala: Senhor, aqui eu tenho enrolado, aqui eu tenho passado para trás, aqui eu tenho pilantrado, eu ajudo, e acabou, Jesus. Eu quero a minha salvação. Glória a Deus. E observa o texto lá que está escrito lá em Lucas 19, 1 a 10. Está lá, 10 versículos. Mamão com açúcar, quando tu estiver em casa, irmã Grace, ela, irmãos, com aquele chá, com aquele chocolate lá, lê lá, Lucas 19 lá. De graça, Jesus falou assim: hoje entrou a salvação nesta. Ele não está falando da parede branca e azul, não. Ele está falando da casa velha, carne, meu irmão. Que entrou salvação, meu irmão. E o texto de lá, Jacino, o texto de Lucas de lá 19, diz que Zaqueu era publicano e não era pobre que nem eu financeiramente, não. Ele era rico, meu irmão. Ele era chefe, meu irmão. Mas ele desceu, ó, do pedestal do orgulho. Viu como eu estou novo ainda, meu irmão? Aguentei pular. Maravilha. Você está entendendo como é que é a coisa, meu irmão? Você pode ser dono do Miguel Bar, Cristina, e ela, e Jacira, e as irmãs e os irmãos. Você pode ser dono dessa potroca desse bairro aqui, meu irmão. Desculpa se pode linguajar pejorativo, desse Brasil velho todo. Mas vocês também podem serem tementes a Deus e glorificando e honras ao Senhor. Aleluia. Nada impede, meu irmão. Amém, meu irmão? Ô, pastor, Amém. Pergunta, coisa fácil. eu peço necessário, porque pobre demais está com dívida, pediu na porta, Não dá. Aí eu peço necessário para a gente pagar nossas dívidas, nossas contas, nossas coisas. É o que Paulo falou. Isso aí. Não pobre demais para roubar, como diz o texto, e nem rico demais para blasfemar de Deus. Mediano, que tenha aquela sopa da Hélia, né? Todos os dias. Vamos seguir aqui, minhas irmãs. Pelo amor de Deus, não vai embora não, deixa na mão. Glória a Deus. Jesus, homem, não deixou de ser Deus. Jesus, Deus, não deixou de ser homem. Nele as naturezas divina e humanas são plenas e harmônicas. Era Jesus, então, um homem igual a nós. Ele era melhor do que nós, 1000 vezes mais. Maravilha. Pois foi achado sumamente perfeito. Quem não aceita a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem o Espírito de Deus. Olha só, é a primeira carta de João, capítulo 4 e 2, meus irmãos, quem puder. Olha o que diz esse versículo, primeira carta de João, 4 e versículo 2. Quem achou pode ler.
vocês soubessem como isso me alimenta. Irmãos, eu perco qualquer culto. Qualquer culto. Primeiro, carta, capítulo 4, versículo 2. Achou, Cristina? Amém. Por favor, Cristina. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele vem em carne, está dizendo assim, o camarada que diz que Jesus veio em carne, esse falou pelo Espírito de Deus. E aquele que diz que Jesus veio em Espírito, ele falou pelo Espírito do capeta. Está na palavra. Está na palavra. Irmãos, pensa numa coisa, irmãos. Eu perco o culto do chá, eu perco o culto da confraternização, mas um culto que eu não quero perder é o culto de cima. Por quê, Evangelho? Eu te respondo agora. A gente recicla o pouco que nós aprendemos. Maravilha. A gente recicla, meu irmão. A mente da gente não é só. É o que está escrito em Provérbios 9:9. Da instrução sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Ele cresce, meu irmão. A gente cresce. Você não pensa no reino de Deus, no mundo de Deus, eu e você, nós estamos sendo blindados, meus irmãos, pela palavra. Aleluia. Glória a Deus. O objetivo da encarnação. 3 foram os objetivos da encarnação do Filho de Deus. Primeiro, consumar o plano de salvação que é elaborado na eternidade. Foi concretizado na plenitude do tempo. Gênesis, lá no começo. Gênesis 3 e versículo 15, meus irmãos. Quem achou, pode ler Gênesis capítulo 3 e versículo 15. E depois eu vou pedir para a nossa irmã Jacira ler Colossenses 4 e versículo 4. A irmã Jacira depois, Apocalipse 13 e 8. Quem achou o Gênesis 3, 15, pode ler, por favor? Entre a tua semente e a sua semente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí apontando para Cristo, a serpente seria pisada, esmagada. E onde que a serpente, Satanás, a velha serpente que é o diabo, como diz o Apocalipse, a velha serpente que é o diabo, iria ser esmagada quando ele a morte do madeiro. E depois Satanás fala assim, ele não vai ressuscitar. E ao terceiro dia, Maria e as demais, e Salomé vai no túmulo, chega lá, vê um jovem anjo sentado lá, e diz assim, ele falou assim, por que procurais entre os mortos o que vive? Ele é vivo, ele não está aqui não. Ele foi para Galiléia. Ele foi para onde ele disse que iria, para a Galiléia dos gentios. Dos gentios, meus irmãos. Quem vai ler Colossenses 4 e 4, meus irmãos? Por favor, irmã Jacira. Então aqui, lá no começo, ele está dizendo aqui, da semente do filho da mulher pisaria a serpente. E aconteceu quando ele morre no madeiro ou na cruz, eu acredito que seja madeiro, depois ressuscita depois. Aí é concretizado. Por favor, minha irmã, pode ler Colossenses 4 e 4, e depois a nossa irmã, que vai ler? Colossenses? Quem vai ler Colossenses 4 e 4 que eu falei? Que foi você, Cristina? É você mesmo, Jacira? Você achou, Eli? Colossenses 4 e 4. Aqui está falando assim, pastor, aqui no meu Colossenses, para que manifeste como me convém falar, não, né? Colossenses 4 e 4? Mas não é o 4, 4. Isso. Também está isso. Para que eu manifeste como me convém falar. Colossenses. 4 e 4. Será que isso aqui é um C ou é um G, meus irmãos? É meu óculos, pastor? Glória. Por favor, Apocalipse 13 e 8. Obrigado. 13 e 8, meus irmãos. 13 e 8, isso. Quem achou pode ler. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meu Deus do céu, isso é forte, está lendo aí. Vamos ver se você está lendo aí, vamos? Apocalipse 13 e versículo 8. É isso, Grace, que você leu? Uhum. Vamos ver aqui. Que é tanta informação que eu falo uma coisa e depois me esqueço, mano. Aqui diz assim, a respeito da besta que sobe do mar. Porque é duas bestas, irmãos. Uma que sobe do mar, no 13 aí, e outra que sobe da terra. Aqui, esse assunto aqui é direcionado à besta que sobe do mar. Olha aqui, diz aqui, ó. E adorarão a todos os que habitam sobre a terra,
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui, meus irmãos, todos esses que não estão escritos no livro da vida, adorar a besta. Então, o que acontece, meu irmão? Por isso que nós temos, em vez de nós adorarmos a besta, tem muitas linguagens de escatologia. Muitos dizem que é poder político, é poder religioso, tem muitas vertentes, meus irmãos. Tem muitas. Nós esquecemos todas essas vertentes que apontam, nunca disse com firmeza que é tal coisa, só apontam. Nós tiramos a nossa adoração de tudo isso e levamos para Cristo. Levamos para Cristo. É isso que é o nosso alvo. Aqui diz assim, meus irmãos, manifestar o Emanuel. Emanuel, que nós lemos lá no Apocalipse, no Isaías 7,14, o Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus entre nós, para que o Novo Testamento exercesse plenamente os 3 ministérios: o Testamento Antigo, profeta, sacerdote e rei. Terceiro, revelar no Calvário a expressão maior do amor de Deus. Qual foi o maior amor de Deus? Ele deu Jesus por nós. Está lá no Evangelho de São João 3,16. Quando fala aqui, meus irmãos, profeta, sacerdote e rei, é no Velho Testamento, era o profeta, rei e sacerdote. Abre um parênteses. Quando você olha em unção, você vai ver que esses 3 personagens aqui no Velho Testamento eram ungidos. Vamos citar um. Fale de um nome de um rei que foi ungido com óleo. Um rei. Davi. Fale de um sacerdote que foi ungido com óleo. Arão. Fala mais profeta, sacerdote e um profeta que foi ungido com óleo. Eliseu. Tirou 10. Se eu lembrar aqui agora. Você está entendendo, irmão? Mas quando você tira esses personagens no Novo Testamento, quem foi ungido com óleo? Me fala alguém que foi ungido com óleo no Novo Testamento. Com óleo, ministerialmente. Você não vê. Quem você vai ver sendo ungido com óleo é os doentes e os enfermos. Somente Jesus Cristo, que é banhado com o perfume de alabastro, que Júlio falou assim, esse perfume aqui deveria ser vendido bem caro. Ele estava no dinheiro do perfume para roubar, meu senhor. Né? Mas no Novo Testamento não vemos nada disso. Mas só em posição de mão, né? Posição de mão. Os apóstolos. Exatamente. Está lá no livro de Atos 13. Só encenação bonita. Mas só que diante de Deus ela não tem nenhum. Diante do Senhor na era da graça, não tem nenhum contexto, não tem nenhuma prova. Né? Aí, então, tem algumas igrejas que usam esses meios, mas unge pé da cama. Eu lembro que há muitos anos atrás acharam, não vou dar o nome, fomos orar na casa de uma pessoa há mais de 25 anos, e lá tinha cruzado lá linhas vermelhas, linha preta, linha cor-de-rosa, tudo que era cores. Aí eu estava com um certo pastor lá, ele ungiu desde o pé da cama até o travesseiro. 3 dias a mulher foi embora. É igual quando um colega meu levou o carro para ser ungido, não vou dar o nome da igreja, por um certo pastor. O pastor foi derramou, irmão José, aqui um vaso desse tamanho de azeite em cima do carro. Então, quando o irmão chegou em casa, que foi entrar na garagem, que a mulher abriu a porta, o cara veio e ele roubou. Então foi ungido para roubar? Que negócio é esse? E aí? Enquanto não tinha ungido nada, porque a unção, estão brincando com o óleo, porque o óleo é para ungir os enfermos, porque é símbolo também do Espírito Santo. Glória a Deus. As pessoas às vezes não conhecem e seguem. O líder, a liderança, né? Isso. Ensinando, né? Porque Paulo diz assim, todos os ensinamentos na era graciana, na era da graça, tem que ser baseado na Escritura. Não está baseado na Escritura, é achados como mentirosos. Até mesmo um utensílio trazido para a igreja, ao contrário de ser ungido, é consagrado através de oração. De oração. Pastor, sim, meu irmão, não pergunta que é difícil não, pelo amor de Deus. eu quando eu fui ungida, para diaconisa, né? Sim, Fui ungida com óleo, na sede. O presidente me ungiu, ele derramou a unção. Depois, quando eu fui ungida para missionário, aí tomei um banho de unção. Aí eu fiquei pensando assim, né? Mas, olha, pastor, não sei, cada um, né? Cada um, né? Sim. Mas eu me senti muito bem.
E se eu for contar a fase em que eu estava, é por isso que eu falei aí ontem. Deus me deu vitória, tem me dado vitória, e cada vez, né? Entendi. A minha fé está em Jesus. Mas na minha casa também, eu costumo assim a ungir. Então, Quando chega gente irmãs, estranha, certo. aí eu vou, passo a unção na porta ali, que eu sei que tem casa agora, o meu acabou, né? E quando também eu chego na igreja, eu gosto, quando eu vou evangelizar, quando eu saio, eu gosto de pegar o óleo, passar, sabe? É porque, minha irmã Jacira, lá onde a senhora estava, talvez ele não tinha essa revelação da palavra. Nós respeitamos, porque o que acontece? Eu vi numa igreja que, se você for também pela doutrina do batismo, nós estamos batizados errado. Porque o batismo oficial, biblicamente, é em nome de Jesus. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é católico. Então, o que acontece? Nessa questão da senhora, porque a senhora já veio de lá, o pastor lá talvez não tinha essa mesma visão na palavra. Então, a senhora veio de uma situação que foi ensinada daquele jeito, o próprio pastor que também estava lá também não tinha essa visão. Mas o que acontece? A questão da doutrina, a gente não entra por essa linha para não desmerecer as demais igrejas, né? Mas Tem uns que falam assim, que a unção quebra todo o jugo. é que biblicamente, mas assim, eu tenho que ser fiel à palavra, que biblicamente para ungir uma pessoa, a unção do Novo Testamento era direcionada para ungir somente os doentes. Agora alguns líderes pastores ungem as pessoas para fazer uma encenação bonita, aquela coisa bonita. Ah, mas Davi foi ungido, tal. Beleza. Então aí Mas no no Velho Velho Testamento, Testamento. era rei, sacerdote. Isso, é isso, exatamente. Então, essa aí é o Velho Testamento, é o judaísmo antigo. Como nós estamos na Era da Graça, se você for ver Atos 13, o Paulo foi consagrado lá em posição de mãos. Depois de Jesus, né? Depois de tirou depois de Exatamente, depois de Jesus. Isso esse ensinamento eu aprendi depois de 40 anos, 30 anos depois. Se você ver lá os diáconos de Atos 6, não teve oração com óleo, mas apenas em posição de mãos. Só ora, né? Hora e separa. Separar para diaconar. Exatamente, é isso mesmo. E a posição, quando nós consagramos um pastor nessa igreja, um evangelista só. Um só, mas valeu a pena. Foi eu, mais outros pastores aqui, né, o pastor Leonardo e outros mais irmãos, consagramos um irmão evangelista. Hoje, atualmente, só da sinagoga, tem um ministério maior do que a sinagoga. Maior que a sinagoga, o Leonardo tá uma bênção. Deus está bradando na vida daquele jovem. Consagrei ele diácono há 20 anos. Depois de 20 anos, consegui ele evangelista. Tive a honra e o privilégio. E está lá abençoado, e que o Deus de Abraão abençoe multiplicadamente. Por quê? Ele saiu debaixo da bênção. Por isso, meu irmão, abrir igreja com a emoção de ganhar dinheiro dos irmãos é perder a salvação. A pessoa tem que abrir igreja na direção de Deus, quando Deus manda, na direção do Espírito Santo, para ganhar almas. Porque se pastores andam bem, irmãos, abrindo igreja como se abre empresa para ganhar dinheiro, meu irmão, faz que nem eu, levanta cedinho, pega um testa de aço e vai dando imprensado. Aleluia. Meus irmãos, vamos ver aqui. Cristo humilhado e ferido de Deus. Ferido de Deus, está vendo aqui, meu irmão? Eu peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas em 1 Coríntios capítulo 1, meus irmãos. A morte de Cristo não foi entendida nem pelos judeus, nem pelos gregos. Aqueles consideravam lá escândalos, estes loucura. Irmãos, quem achou 1 Coríntios 1 e 23, por favor. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quem que está falando aqui? Paulo, tá certo? Leia o versículo 21, irmã, por gentileza. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Leia o 22, Cristina. Vamos mergulhar aqui, Tiago. 2 Coríntios. 1 Coríntios 1 e 22. Pode ler, irmã. Tá? 1 Coríntios 1 e 22? Isso. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Tá aí, irmãos. Mas observe que o texto não fala dos gentios. Eu estava em Timóteo. Meu Deus! Olha só, por isso, irmão. Agora, irmãos, que vocês vão entender
Me perguntem e eu vou responder para vocês. Ai, Jesus. Por que eu quero que vocês preguem, eu quero que vocês dirijam o culto, eu quero que vocês preguem abundantemente? Por quê? Me pergunta e te respondo. Ok. Por quê, pastor? Por quê? Porque é pela loucura da pregação que as pessoas são salvas. Glória a Deus. Vocês podem chegar aqui, moço, cantar Chico Cavalhais ou qualquer cantor, e a pessoa até meio que nem gato. E a palavra Mas a palavra vai sacudir o camarada. E se o camarada está no meio, vai pôr ele no eixo. Você que tem 3 mulheres, separa 2 e fica só com uma. Já começa por aí a palavra. Você que está roubando, para de roubar. Você que está cantando no meio do outro, para de cantar no meio do outro. Você que está vendo pornografia e safadeza, para com isso. E vai pôr a pessoa no estreito. Porque é a palavra que vai te fortalecer. Aleluia. E o que é que diz Paulo aqui? A Jacira pegou naquele dia aqui, misericórdia, que bênção. Foi mesmo. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Irmãos, diante de Deus, sem falsidade, Jacira, Ellen, Cristina e vocês, irmãos Josequinha. Na simplicidade. Como eu fico feliz quando eu vejo as irmãs pregando aqui, os irmãos também. Por quê? Porque nós não queremos uma igreja, irmão, só que os irmãos ficam sentados com as perninhas cruzadas lá, irmão, com o dedinho, ó, tic, 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 tic. Não, a gente pode ver os irmãos pregando, fazendo a obra, sabe por quê? Porque ninguém sabe o amanhã. Amanhã pode ter uma obra na mão de vocês. Vocês já estão o quê? Como soldados e soldadas treinados, ó. Ó, treinado. Pode ver que eu vou trabalhar, irmão. Cristina, dá para saber o culto? Pastor? Sim, capitão. Estou presente. Sim, capitão, estou presente. E é isso que nós gostamos, disposta. Às vezes, irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Às vezes dá para me chegar assim e dirigir o culto. Dá, irmãos. Eu não vou ser hipócrita. Dá. Mas eu quero ver as irmãs com a mão na massa, porque vocês estão sendo treinadas para a obra de Cristo. Por que às vezes eu falo assim, irmão, põe irmã para pregar? Por que eu concentro as oportunidades em vocês para pregar? Porque eu tenho muitos pregadores colegas, muitos, mas eu quero que vocês aprendam a pregar, aprendam a desenvolver. E como que aprende? É praticando. Tiago disse que aquele que conhece a palavra, aquele que sabe a palavra e não a pratica é igualmente o homem que olha no espelho o seu rosto natural. Se eu for olhar, eu vou ver um rosto aí magro e careca. Está entendendo, meu irmão? É isso que Tiago quer dizer. Tiago quer dizer o seguinte, que você tem que praticar, você tem que exercer, você tem que fazer a coisa acontecer. Amém, meu irmão? Porque você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas chegar na igreja e não pregar é igualmente o meu Josequinha falou outro dia bem aqui, eu estava aqui, ele falou aqui, e pastor, eu estou cheio de Espírito Santo. Ele faltou dizer, pastor, eu estou para voar. Isso é gostoso, meu irmão. Um dia que ele pregou. Você não falou aqui, um dia que você pregou aqui, meu Josequinha? Maravilha, né? Ele falou aqui, mano, eu escuto tudo, lembro de tudo aqui. E pastor, eu estou para voar, estou cheio. Isso é bom. Por que ele falou isso? Porque ele está vindo aqui, ele está pregando e nós gostamos que ele pregue, gostamos que ele pregue, gostamos que a Jacira pregue, gostamos que a Cristina pregue, gostamos até se o Papa se converter que pregue, meu irmão. Falar em pregar, eu vou adiantar aqui um lado. Eu estou aceito para poder mencionar a palavra domingo, viu, na igreja aí, né? Amém, meu irmão. Pedir permissão. Amém, meu irmão. Importante fazer a obra, pregar a palavra, meu irmão. Agora você congregar no ministério. Você não prega, você não faz nada. O que vai acontecer com esse cristão? Morre. Ajuda sim, pastor. Ajuda sim. Ela está lá já não sei quantos anos. E fica lá sentada. Irmão, meu Deus. Olha o que diz aqui o texto. Olha o que diz o texto aqui, meu irmão. Olha, meu irmão, olha só. Olha o que diz aqui, ó. Mas, ó, visto como sabedoria de Deus, o mundo não conheceu o Deus pela... Okay. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por isso, irmã Ellen, Jacira, Cristina, irmãos, estude a palavra para ter o que pregar. Porque se você não estudar, o que é que eu vou pregar? Porque eu escutei o Papa falando, o outro pastor falando, o fulano falando. Nós temos que produzir em nós mesmos. É o que Boris Casares disse? O Boris Casares diz, é uma vergonha. Ele fala isso. Desde pequeno que acompanhou o Boris Casares, ele fala isso. Aqui tem assim, ó, porque os judeus pedem o sinal, até hoje, os gregos buscam a sabedoria de Platão, Sócrates e Aristóteles, mas nós, Paulo falando, nós gentios, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos,
Isso aqui é Paulo que está falando, o chamado apóstolo dos gentios. Porque quando ele é levado apóstolo pelo apóstolo Barnabé, é um escândalo até que eu vou falar, mas Barnabé foi apóstolo também. Se você ler lá no livro de Atos capítulo 13, versículo 1 a 13, quem é primeiro separado para apóstolo é Barnabé, e Barnabé era mais velho, levou a Paulo e apresentou os apóstolos. Pastor, tu tá doido? Barnabé era apóstolo. Atos capítulo 14, versículo 4, Atos 14, versículo 14, Barnabé também era apóstolo, primeiro do que Paulo. Mas ele não andou com Cristo, não andou com Jesus Cristo, não pescou com Jesus Cristo, não comeu pão, peixe, mel com Jesus de jeito nenhum. Mas estava lá, na escolha, lá em Atos 13. Quem pode dar glória? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais aí, irmão, está acabando, mas tem uma comida boa aqui ainda. João disse que na boca seria doce. Glória. Aleluia. Se primeiros buscam compreendê-los através de uma interpretação equivocada da lei e dos profetas, os segundos esforçam-se por tudo discernir à luz natural da razão. Em sua incredulidade, ambos os povos jamais vieram a aceitar as proposituras do plano da salvação. Nunca li essa palavra. Afinal, porque o homem teve de morrer para que os demais pudessem viver e vinham a ser salvos, que é Cristo. Em uma lógica humanamente desconhecida, todavia, tanto os judeus como os gentios receberem a Jesus pela fé, passam a entender perfeitamente implicações temporárias e eternas da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 14, meus irmãos. Versículo 24. Os irmãos, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, meus irmãos. Mas para os que são chamados, tanto de Deus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmão, está vendo aí, irmãos, como é boa a pregação? Porque a loucura de Deus, que é a pregação, aqui, é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Está vendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, aqui algumas coisas sobre... tem mais aqui alguns minutinhos, aproveitar aqui para passar esses minutinhos que restam. Ressurreição. Afirmou Paulo que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 ao 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 ao 17. Vamos ler inteiriço esses versículos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 em diante. Quem achou, já... Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Pode seguir, meu irmão. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. Está vendo aí, meu irmão? Por isso ele ressuscitou. E outro aqui, lembrei para os irmãos, no dia da ressurreição de Cristo, houve 500 testemunhas. 500 testemunhas que viram a ressurreição de Cristo. E haja visto quando ele está lá, ele sobe aos céus, ele recitando. Paulo falou que teve 500 testemunhas que viram. Já viu esse texto, Cristina? Se não me esqueça, é aqui, quer ver? Na hora que ele está sendo elevado, né? Isso, quer ver? Isso, eu entendi isso, mas ele está ressuscitando da pedra. Não, essa dos 500 é quando ele está sendo elevado para o céu, né? Isso. Aí os dois anjos falam, Isso, né? Porque isso. vocês estão vendo, né? Isso. Fala com os discípulos, né? Isso. Porque vocês estão olhando para cima da mesma Isso, forma que ele há de subir, ele há de voltar. Isso. Né? Então ali. Tá fundo, hein? Ele saiu Agora você acha que é Atos, né, pastor? Não, ali não, foi só para. É Atos, não é, pastor? Não, mas aí 1 Coríntios 15. Ah, 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, quer ver aqui?
que fala, deixa eu ver aqui, que ele fala, ali é dos dois que viram como testemunha, né, e fala, mas Paulo fala que foi visto por 500, né, 500 testemunhas quando ele ressuscita. Louvado seja Deus. Então a prova, né, da ressurreição de Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, se ele não tivesse ressuscitado, não seria válido a nossa fé, a nossa crença. Mas ele ressuscitou e vivo está. Aqui diz assim, ó, em todas essa passagem o apóstolo mostra com abundante provas ter sido a ressurreição do Senhor fato histórico e não uma mitologia. Mitologia, irmãos, quer dizer a palavra mitologia quer dizer estudo ou tratado acerca dos deuses. Mitologia, a palavra mitologia, a palavra grega, criada pelos discípulos, e foi como Cristo ressurreto que Jesus apresentou-se a João na ilha de Patmos. Não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Apocalipse 1, versículo 17 e versículo 18. Ele foi lá na ilha de Patmos. Está aí, pode ir. Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Dá uma olhadinha, por gentileza, me ajuda aí, meu irmão. Apocalipse 1, 17 e 18. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Segura aí, Jacina. Quem que é o primeiro e o último? Jesus. Ele foi na ilha de Patmos visitar o amigo. Você já viu esse texto assim? A gente passa por cima, lê todo dia, mas não percebe. Esse Jesus aqui é o mesmo que João andava com ele. É o mesmo Jesus que ele deitava no peito de Jesus ali. Só que ele foi lá na ilha de Patmos visitar o amigo dele. Porque ele estava na ilha de Patmos lá por causa da palavra de Jesus Cristo. Ele estava lá por causa do sofrimento da palavra. Né? Pode ler o versículo 18, meus irmãos, por favor. Apocalipse 1, 18. Mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves, plural, da morte e do inferno. Isso ele falou por amigo dele, o João. Ó, João, tu está aqui, tu está sofrendo por causa da minha palavra, mas eu tenho a chave da morte e a chave do inferno na minha mão. Por que não se aliar a ele, irmã Jacira? Por que não se aliar a ele, minhas irmãs? Meus irmãos, o último versículo está aqui da ascensão aos céus. Ressurreto, apresentou-se Cristo aos seus discípulos por um período de 40 dias. Um detalhe, irmão. Quando Jesus ressuscitou, ele comeu alguma coisa? Quem sabe dizer essa palavra, responder isso? Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele ficou 40 dias, certo? Nesse período de 40 dias, ele comeu alguma coisa? Ele comeu peixe e favo de mel, junto com os discípulos. Vocês estão bons demais, rapaz. É isso mesmo. Ele comeu. Para provar que ele estava ali, né? Ele comeu. Ele não era um espírito, né? Vivinho. Ele comeu pão, mel, peixe, pão, mel. Fez o maior movimento. Verdade. E quantos dias ele passou vivo, Grace? Ainda passeando na terra? Ele passou uns dias ainda, vivo ainda. 40 dias. 40 dias. 40 dias. E nesse período de 40 dias, irmão, ele ainda continuou pregando. Observe que há dois discursos na vida de Jesus. Antes da morte, ele fala uma palavrinha lá em Mateus capítulo 10. Ele fala para o discípulo. E já muda. Depois da morte, ele muda tudo. Antes da morte, ele fala. Antes da morte. Ide somente pregai para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ele diz assim, ó. Não entreis em aldeia de samaritanos e nem irei para a banda dos gentios. Que é tu, que é eu, que é tu. Somos gentios. O que é um gentio evangelista? Pessoa que não é judeu. O alvo era somente as tribos de Israel, o povo de Israel. Ponto. Quando ele morre, os discípulos obedeceram, ó. Mas quando ele morre, no livro de Marcos, capítulo 16,
que ele ressuscita, ele muda completamente o discurso dele. Agora, discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Gentil vai no embalo também, nós somos gentios. Glória a Deus. Nós somos gentios, nós estamos no embalo. Ele lembra de nós. Por que Jesus Cristo lembra de nós nessas horas? Por causa de Abraão, meu filho. Abraão não era judeu. Abraão formou uma nação judaica. Abraão formou uma nação judaica, mas não era judeu. Que é isso, evangelista? Não. Abraão era de Ur dos Caldeus. Moisés fala, e o vosso pai era gentil. Abraão. Por isso que Deus sempre amou os gentios. Nós temos parte da bênção, porque o nosso pai na fé, meu irmão, era gentil também, Abraão. E quando você vê aqui, meu irmão, nós temos parte da bênção também. Nós somos chamados de ramos enxertados. Ramos enxertados. Como fala assim, e o tabernáculo de Davi será restaurado. É nós, gentios. Glória a Deus. Nós fazemos parte da bênção também. Eu vou terminar. É tão tal que quantos apóstolos os judeus receberam para os judeus? 12, certo, meus irmãos? De Pedro ao último, 12 apóstolos. Os gentios que somos nós ficamos abandonados sem apóstolo, correto? Só que Jesus foi lá e levantou Paulo como apóstolo para nós, para não se esquecer de nós. Está entendendo o manto, meus irmãos? E nos escritos de Paulo em Atos, ele destina a viagem dele para a Espanha. A Espanha está aqui na Europa, aqui, ó. Por isso que o Brasil hoje é cristianizado, meus irmãos. Graças ao ministério do apóstolo São Paulo, graças aos evangelistas, aos desbravadores, aos irmãos que sofreram. Irmãos, eu encomendo a vocês, quando vocês puderem, comprar um livro, mas a Bíblia não tem um livro mais importante do que a Bíblia para o cristão. Mas existe um livro chamado Livro dos Mártires. Irmão, você vai ver coisa de louco, meu irmão. Cristãos que morreram, a morte de Paulo, como morreu, de Mateus, de André, que morreu na cruz de X, chamado Cruz de Santo André. Muitos deles foram lá do vivo, Ellen. Outros foram mortos de espada. Irmão, foi uma carnificina com os apóstolos. O único que morreu de morte natural foi o João, que escreveu o Apocalipse. E todos sofreram, todos esses homens morreram por causa da palavra de Deus. E hoje, nos dias atuais, muitos cristãos, quando tem um sofrimento, a primeira coisa que ele faz, se intriga com o pastor, se intriga com a igreja, se intriga com todo mundo, diz ele vai para o mundo. E os apóstolos aqui, irmão, se você ver essa história, irmão, meu Deus do céu, foi mortes terríveis. O cristão, ao pegar na Bíblia, ele deveria lembrar que aqui tem o sangue de muitos homens que morreram para hoje. Nós temos a Bíblia. Muitos, irmãos, tem William Tyndale, tem Johnny Fox, tem muitos, irmãos, muitos homens que morreram. Bladina, muitos. Se eu for passar aqui, eu vou passar 3 noites falando para os irmãos. A conclusão é, irmãos, eles sofreram por causa do Evangelho. Pastor, além de João, sim. Uma vez eu li um livro, achei interessante, que ali as moças, quando serviam a Deus, e quando elas foram sacrificadas por causa da palavra de Deus, diz que elas colocavam os melhores vestidos como se fosse para um baile, para morrer queimado em praça pública por amor ao Evangelho. Eu não sei se o pastor já viu esse livro, é os 10 heróis, assim, baseado na Bíblia. Só que ele fala de pessoas, né, de pessoas que através delas, né, o Evangelho, né, foi para o mundo, né. É tremendo esse livro. Irmã, eu não cheguei a ver isso aí, mas eu vi casos semelhantes, já vi histórias semelhantes aí. Que nem na Bíblia de Jerusalém, no livro de Macabeus, tem lá uma história lá de uma mulher que perdeu os 7 filhos. 7 filhos foram mortos de forma bárbara, porque não desobedeceram o sábado, por amor a Deus, no Velho Testamento. Foram mortos os 7 filhos. E ali ele diz assim, meu filho não nega a fé. E morreu. Depois eu vou trazer aqui, vou ler para os irmãos aqui. E não negar a fé. Não negar. Por isso, irmão, depende da situação que nós estamos passando, vamos continuar firme, vamos continuar vibrante. Amém, meus irmãos? Irmãos, já paguei ontem, já pagamos ontem, meus irmãos. Estou mandando fazer um aplicativo para nós. Todos esses cultos gravados aqui nosso, já tá tudo pago. Falta pagar só mais uma parcela. No fim de semana eu já pago, para
nós temos um aplicativo nosso, né? Um aplicativo nosso de televisão nossa. Que é isso, pastor? Tá sonhando, já tá feito, já paguei pro Bolsonaro já ontem. Tirei da mistura e paguei. Depois vou mandar o logotipo, irmão. Como assim? Todos esses cultos que vocês pregam aqui vai estar futuramente numa TV, na televisão e aplicativo. Os pastores americanos faziam muito isso. Você vai lá na web, lá na Play Store, baixa lá, e vai estar lá, em breve. Já tá tudo. Essa semana eu creio que até quinta ou sexta, esses cultos, essas gravações, esses cultos aqui de vocês, a Aéreo pregando, a Jacira pregando, vai tudo estar lá. Tudo, irmão. Irmão, sabe o que é isso, irmão? Eu não estou atrás de fome, eu quero ganhar, eu quero fazer um meio para alcançar as vidas. Vai estar a pregação do irmão Josequias, 24 por 40 horas. Vamos estar planejando para as irmãs fazer uma programação aqui, as irmãs. Irmãos, a minha mente está virado de cabeça para o ar, para fazer a obra. Como diz o irmão Josequias, eu estou cheio para fazer, meu irmão. Meu Deus do céu. Deus abençoe as irmãs. Amém, irmão. Foi tirada a oferta, Cristina? Não. Vamos cantar um pequeno corinho, tirar as ofertas com a irmã Cristina e o irmão José aqui da bênção apostólica e nós vamos para casa. Meus irmãos, a próxima lição, meus irmãos, olha só, a próxima mocotó para nós aqui, meus irmãos. Aleluia. Meu Deus do céu. Irmão, nós vamos falar da próxima igreja, a igreja de Éfeso. Está lá no capítulo 2, Éfeso, a igreja de Éfeso. Vou cantar um pequeno corinho. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Irmãos, quem foi que viu meu status hoje? Você viu, Cristina? Você viu como ficou a igreja do Romano? Eu vi, né? Você viu, Ellen? Você viu, Grace? Vi. Pelo amor de Deus, coisa linda, meus irmãos. Não desmerecendo nós aqui, porque aqui é a mãe, né, filha? Meu Deus do céu. Irmão, eu estou planejando futuramente, sabe o quê? Levar o grupo das irmãs completo, alugar uma perua, levar as irmãs todo final de semana para vocês cantar lá, meus irmãos. Irmão, mesmo titubeando, Deus está fazendo a obra. Amém. Olha que a perseguição tem vindo, batido na minha porta de ferrenha. Mas tudo é para a glória de Deus, meus irmãos. Irmão Josequias, por favor, profeta. Senão eu vou ficar falando muito todo. Meu Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Senhor da misericórdia, Pai, neste momento, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo quanto aqui, Senhor Deus, aleluia, foi realizado pelo Teu Filho, Pai. Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos estar na Tua presença em espírito e verdade. Deus, leva os nossos lares em paz, dirige nossas vidas. Deus, tudo isso nós não porque merecemos, mas confiar no Deus de que é voz. Tudo diga amém, Jesus. Glória a Deus. Faça assim com as vossas mãos. Que o amor de Deus, a graça e o poder do Teu Santo Espírito seja com todos nós, que todos digam amém. Glórias a Deus. Acorda, Thaísa. Thaísa só chegou, já foi dormir. Ela vai ser para a escola? Vai. Ah, tá. Ela acorda 6 horas. Ai, parece que ela vai Jacira, só vitória, hein, Jacira? Rapaz, minha irmã. Rapaz. Tá acordada mesmo? Ai, Deus do céu.